A Igreja Católica nunca afirmou oficialmente que é o plano de Cristo. Tá vendo a postura das mãos ali, uma sobre a outra? Na mão que está por cima, você vê uma manchinha aqui no como se no fosse punho, o sangue. da onde colocou Exatamente. os pregos. O sujeito que estava ali estava vivo. Essa técnica não seria viável no século XII. Não tinha como fazer isso na Idade Média. Porque aquela imagem que a gente viu ali não é a imagem real. Aquela imagem é a imagem que você tirou com a fotografia e fez o negativo. Mas se você for Turim a olho nu, você não vê daquele jeito. Pra que alguém ia falsificar uma peça que ninguém ia ver? Não tinha máquina fotográfica na Idade Média. Ah, entendi teu ponto. Deixariam muito mais evidente para poder ser vista a olho nu. Exatamente. É. E eu acho que isso é bem polêmico, né? Inclusive por causa da Igreja Católica, né? O Santo Sudário. Pois é, o Santo Sudário... Eu já ouvi versões de que foi comprovado que é verdadeiro e que foi comprovado que não é. Você sabe que tem especialistas também não católicos que validam o Santo Sudário. Eu tenho que ser honesto com essa informação aqui, porque quando fala por causa da Igreja Católica, pode incorrer em dois erros. Letra A. A Igreja Católica nunca afirmou oficialmente que é o plano de Cristo. Tá lá em Turim, numa igreja. Tá em Turim, numa igreja, e mas eles tratam como... até, a menos que tenha uma atualização papal de um tempo para cá, até onde eu li, o máximo que a declaração papal diz foi o seguinte: o Santo Sudário é uma boa relíquia que nos remete ao Cristo. Como se fosse uma coisa assim, pode não ser dele, mas inspira, lembra. Faz sentido. Você está entendendo? Mas o Vaticano nunca falou oficialmente, é o plano que cobriu o corpo de Jesus. Não sabia disso, eu achei que eles tinham carimbado. O que você tem são teólogos católicos, padres católicos e especialistas católicos afirmando que é. Mas a igreja oficialmente nunca bateu o martelo. Vamos lá, só para explicar para o pessoal que nunca ouviu falar nisso, é um tipo de um linho, né? Não sei um linho que ele está... Essa cena que vocês estão vendo aí não dá para ver assim a olho nu. Tá certo? Isso é tratado, né? Tratado. E algumas coisas que alguns pegam para dizer que o Sudário Turim não seria de Cristo, porque se ele fosse, teria vários problemas. Um deles é o seguinte. Tá vendo a postura das mãos ali? Uma sobre a outra. E na mão que está por cima... Certo. Você vê uma manchinha aqui no como se fosse punho, o sangue. E da onde colocou os pregos. O primeiro ponto que alguns falam, alguns legistas, é o seguinte: o sujeito que estava ali estava vivo. Porque o sangue ainda está escorrendo. Se tivesse morto... Se tivesse morto, o sangue estaria coagulado, não faria aquela posição de descer. Então, se esse pano for o de Jesus, Jesus não morreu. Ele estava vivo ainda, com o coração bombeando o sangue. Porque a primeira coisa que acontece com o sangue... Então, ele coagula. Para quem fala que é real, essa imagem seria o sangue impresso no pano, é isso? No pano, exatamente. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu não acredito que seja real. Você não acredita? Não. Mas eu vou tentar dar 5 argumentos a favor do Santo Sudário, 5 contra. Vamos lá. E a galera de casa decide depois, faz a pesquisa deles, tá bom? 5 argumentos que são dados para favorecer a autenticidade do Santo Sudário. Primeiro argumento. Essa técnica não seria viável no século XII. A técnica de enrolar num pano? Não, de fazer um raio-x assim num pano para deixar uma mancha no pano. Não tinha como fazer isso na Idade Média. Não, mas eu não entendi. Porque aquela imagem que a gente viu ali não é a imagem real. Aquela imagem é a imagem que você tirou com a fotografia e fez o negativo. Mas se você for a Turim a olho nu, você não vê daquele jeito. Mas eu imaginei que isso é mais recente, essa imagem. Essa imagem sim, antiga? Ela é mais recente. Não, essa imagem é dos anos, não sei se é 30 ou 40. Então não entendi. Foi a primeira imagem que foi tirada. Quando tirou a primeira foto do Sudário, certo, essa imagem apareceu. Tá. Mas o pano em si, não dá para olho nu você ver. Tem uma mancha lá. Tem mancha. Mas uma mancha assim que você tem que ficar prestando muito ralinha. Isso também eu acho que já é exagerado. Exatamente. É como se fosse eu vou explicar, você vai entender. Acho que talvez não me fiz muito claro. Quando você tem, por exemplo, o Sacani teve aqui, o Eberlin teve aqui, e mostram uma foto do espaço sideral, de uma galáxia toda colorida, aquela foto, ela não é que ela é mentirosa, mas ela é fake em que sentido? Aquelas cores são cores computadorizadas. Para reforçar. Exatamente. Né? A olho nu, eu não consigo ver aquelas cores. Certo. Tá certo? Então, é que nem a aurora boreal. Você olha a aurora boreal, ela é muito mais fraca do que quando você vê com uma câmera. Com uma fotografia. A fotografia, ela realça. É isso que eu quis dizer com o Sudário. Então, o primeiro argumento que eles dão é o seguinte:
Para que alguém ia falsificar uma peça que ninguém ia ver? Não tinha máquina fotográfica na Idade Média. Ah, entendi teu ponto. Deixariam muito mais evidente para poder ser visto a olho nu. Exatamente. Na Idade Média, ninguém ia chamar a atenção daquilo. Exato, faz tá sentido, certo? faz sentido. A segunda argumentação é, eles não tinham técnica na época para produzir esse tipo de impressão num pano. Para ficar tão realista. Hoje, talvez, com computação gráfica... Com impressão 3D, você coloca uma pessoa e... mas na época ninguém ia ter esse tipo de questão. Terceiro, eles dizem que o pano tem fragmentos de folhas, de flores. Da região. Flores da região. Cara, isso que não são típicos da Europa. Isso eu li, isso eu achei fantástico isso, cara. No mínimo é muita coincidência, muita coincidência. Quarta, então o pano, pelo menos, ele veio de lá. A trajetória do pano, ele trouxe pólen. Tá da região certa. Da região da Palestina. Estou chamando de Palestina porque estou falando da Idade Média, na época era Palestina que chamava. Quarto, eles dizem também que nos olhos do indivíduo, quando eles pegaram em alta resolução assim, havia duas moedas com um cajado sobre as órbitas exatamente. Oculares. Que era comum na época? Que era comum colocar a moeda debaixo para pagar o caronte. Ah, era grego ou romano isso? Os romanos. Começou com os gregos, mas os romanos também colocava a moeda. O caronte era romano, mas é a versão romana dos gregos. Que naquele rio do inferno... O rio Styx. Tem uma hora que você leva as moedas para você poder... E as moedas que estavam lá eram moedas... Não sei se dá para colocar. Coloca assim, pilot em inglês, coin. Pilot coin. Como que escreve pilot? De piloto? Não, pilate. Ah, pilate. Pilate, com E. Então, essas moedas mostram que eram moedas de Pôncio Pilatos. E um último elemento que eles dão também, até para justificar o porquê da datação do carbono 14 que deu errado... Do pano. Do pano, é porque as irmãs de caridade que permitiram cortar um pedacinho do pano para datação, o cidade de Turim, ele sofreu um incêndio. Ele pegou essa moeda aí, ó. Ah, cara. Quando eles ampliaram, descobriram algo que parece ser o desenho dessa moeda. Essa moeda é a moeda de Tibério. É da época? Mas da época de Pilatos. Então bate. Bate. Tá. Bom. Isso eu não sabia, Rodrigo? Nunca tinha visto isso. Sobre a moeda, eu nunca... Vocês estão notando que eu tô tentando Por enquanto, colocar... eu a favor. A favor. E essa questão, o último que eu não expliquei direito aqui, como o sudário de Turim sofreu um incêndio... Não sabia. Teve um incêndio na Catedral de Turim. Mas grande parte dele pegou fogo? Pegou fogo. Putz. Ele estava dobrado, ele é chamuscado. Tanto é que... Volta aquela Será foto... que acha? Aquela foto que tem você uns falou buracos, assim, né? Essa aqui tá boa ainda, né? Aquela da perna? Não, que você falou, essa ainda tá muito forte. Aquela que tá mais amarela, aquela foto mais amarela. Você vê que ali tem um buraco do chamuscado e onde... Olha lá, ó. Tem um buraco do chamuscado. Ah, não, tá. Tem o chamuscado. E tá vendo aqui uns triângulos aqui, ó? Isso o que é? São remendos. É onde as irmãs remendaram o pano. Porque ele pegou fogo. Então contaminou? Então eles acham que o carbono 14 pode ter sido contaminado por panos mais novos. Por panos mais novos que elas usaram ali na Idade Média para costurar. Só para explicar, o carbono 14 é uma forma de datar algo para saber a data da... Você sabe explicar por que carbono? Sim, inclusive um dos achados arqueológicos que eu mencionei aqui tem a ver com o carbono 14 lá na frente. Mas eu vou explicar. O carbono é o seguinte... físicos, perdoem-me que eu vou explicar como um leigo, espero não errar nada aqui. Na verdade, a atmosfera tem moléculas de carbono 12, C12 e C14, tá certo? E o que acontece? Nós não produzimos o carbono 14 no nosso organismo. Nós absorvemos o carbono da atmosfera. Como assim nós absorvemos? Vamos lá. Os seres que são vegetais, folhas, árvores, certo. Os vegetais, eles pegam esse carbono da atmosfera e acumulam. Os outros seres que não são vegetais, eu, você, os mamíferos, etc., nós comemos uma fruta. Então, se eu comer uma maçã... Vem o carbono? O carbono que a macieira pegou da atmosfera, eu comi. Poxa. Tá certo? Tá. Então, os seres vegetais pegam as moléculas de carbono da atmosfera, nós pegamos através da alimentação. Só que o carbono 14, os átomos eles não são estáveis.
Então, o que acontece? Todos os dias vai havendo um decaimento das moedas das moléculas de carbono 14. Elas vão decaindo. E os cientistas sabem quanto tempo demora. Exatamente, o decaimento. Só que acontece o seguinte, esse decaimento é reposto em duas situações. Sempre à noite que a natureza pega, quando ela pega durante o dia o carbono 14 da atmosfera, ela repõe. Tá. E nós, na próxima refeição, vamos repor também. Então está sempre equilibrado, o C12 e o C14. Tá certo? Está sempre equilibrado. Começou a decair, eu alimentei e voltou. Começou a decair, a planta pegou da atmosfera, voltou. Só que quando eu corto a árvore, ela morre. Ela para de pegar o carbono da atmosfera. E quando eu morro, eu também paro de me alimentar. Aí o decaimento só vai sendo cada vez mais substancial, sem reposição de carbono. Então o que os físicos fazem? Eles calculam, não é assim uma conta tão exata, eu estou simplificando demais aqui, tem a curva, tem a equilibração, porque você tem mudança na questão física da Terra, mas grosso modo, eles fazem a contagem, quanto tempo demora para cair tantos por cento do carbono. Quanto carbono que tem nesse material aqui. E a partir daqui eles deduzem qual foi a época que aquele ser morreu. Tá certo? Então o carbono 14 ele é muito bom. Por que serve para tecido? Como porque foi feito de linho. Que é uma coisa viva, né? É, viva. O carbono 14 geralmente são materiais orgânicos. Tá. Você entendeu? Então usa carbono 14 em madeira, usa o carbono 14 em ossos. Tanto que é engraçado que quando... A gente até vai falar isso no final... Papiro. Que o papiro também é de uma planta. Até vamos falar isso no final, tá fora do assunto, mas quero saber você sobre esses arquivos aliens que estão soltando. Mas quando se procura vida em outro planeta, a gente acaba procurando vida baseada em carbono, isso, que é o que a gente conhece. Eu não sei, até onde eu saiba, mas permita-me o beneplácito da dúvida, porque eu sou ignorante em relação a isso. E a pessoa até fala, tá, e se for uma vida baseada em outra não, isso é uma vez, eu comecei aqui no seu programa com o Sérgio Sacani. Pode ser que, às vezes, assim, a forma de vida que nós conhecemos não seja a única. E eu acho que não. Se tiver, pode ser outra coisa. Exatamente. Mas, até onde eu saiba, pelo que os biólogos chamam de forma de vida no planeta Terra, não se encontrou absolutamente nada em lugar nenhum. Até onde eu saiba. Perfeito, é isso aí mesmo. Bom, cristais de água, o máximo de perto de uma vida é cristais de água, né? Que encontraram no universo, e onde tem água, pode ser que... Mas voltando à questão do carbono, então, fizeram com o Santo Sudário e deu o século XII. E estaria errado por 12 séculos. Não pode ser da época de Jesus. Mas eu já terminei a última explicação aqui, que os que defendem o Santo Sudário falam que essa amostra... uma coisa que eu não falei para vocês em casa. Para eu datar com carbono 14, agora tem técnicas mais novas que eu vou falar no final do nosso bate-papo aqui. Mais precisas do mais precisas, em que você não precisa destruir a peça. Tá. Mas antes, para obter um carbono 14 de um material, eu tinha que destruir praticamente isso aqui, ó. Sério? Nossa, cara. Você entendeu? Hoje não. Hoje já tem técnicas de carbono 14 que você pode destruir. Uma migalhinha. Isso aqui, ó. Mostra meu dedo. Mais para cá. Para cá? Lá. Ih, tá ruim de mira. Não, aí, eu não tô... Aqui, achei agora. Aqui, ó. Aí. Agora eu vi o retorno. Tá vendo? Só esse pedacinho. Isso aqui eu já consigo pegar a amostra de carbono. No passado usava de um tanto assim. Então você vai destruir um tanto de coisa? Não dá, né? Bom, o fato é que hoje, eu vou dar 5 argumentos agora contra o sudário de Turim. O primeiro elemento. A questão da moeda no olho ali é uma coisa assim meio... Porque ele não era um nobre, não era um... É muito estranho os discípulos de Jesus. A gente não tem comprovação de que os judeus usavam moedas de Caronte. Você entendeu? Você não encontra moedas assim dentro de túmulos judaicos. Tá. Então você não tem essa evidência. Segundo, será que os discípulos de Jesus iam ter uma prática supersticiosa com o próprio Filho de Deus? Pois é, né? Você está entendendo? Não fazia muito sentido isso. Além disso, eu estou no primeiro elemento contrário à questão da moeda. Aquela questão do olho que o pessoal fala que dá para ver a moeda ali, é aquele negócio assim que... Se você forçar muito... Forçar muito, aí você vai ampliando. Talvez... É igual aquela nuvem, que você vai ver um abacaxi, ou ver um cachorro, ou ver um hambúrguer, né? Não sei. É muito fraco essa questão das moedas, não é uma certeza absoluta. Segundo o argumento contrário ao carbono 14, o total silêncio do Novo Testamento.
e até dos primeiros pais da igreja a respeito dele. Há um silêncio tremendo. É lógico que o pessoal fala, mas tem uma história que traça o carbono 14 desde Edessa e tudo mais e tal, mas assim, é muito fora da caixinha. Terceiro, o Santo Sudário não era o único relíquia desse tipo que tinha. Então a questão de falar que na Idade Média eles não tinham essa técnica, que eles não faziam, a prova maior que havia é que você tem vários... Sabe, já ouviu falar de Verônica, aquela mulher que, segundo a tradição, enxugou o rosto de Jesus e o rosto... Sim, sim. Até no filme do Mel Gibson aparece. É. Os evangelhos não falam de Verônica. Os evangelhos não falam de Verônica. De onde vem? A história de Verônica, na verdade, Verônica nem era uma mulher. Verônica foi uma corruptela da palavra em latim vero icono. Vero icono em latim é o verdadeiro imagem. Icono é imagem. Então, havia na Idade Média tantos panos com o rosto de Jesus que cada um ficava falando, esse aqui que é o vero ícono, esse que é o vero ícono, vero ícono Verônica. Aí daí já criou a lenda que era uma mulher chamada Verônica, tá certo? Então havia outros candidatos. E o fato do Sudário estar mais claro ali, não significa que ele estava tão claro assim no século XII, pode ser que ele foi desbotando com o tempo, tá certo? O quarto argumento contrário ao Sudário de Turim é o fato de que a questão do carbono 14 já foi feito por não sei se foram 3 ou 4 laboratórios diferentes e todos eles confirmaram que era do século XII. Tá. Você entendeu? Então, não dá essa margem cola, de erro, sabe? E o último elemento, como eu falei com vocês, é aquele, o sujeito do pano está vivo. Por causa porque do... o sangue está ali, sabe? E um outro detalhe também, o sujeito está com as mãos assim, cortando no baixo ventre, como se estivesse tapando o sexo. E aí? É um pudor mais da Idade Média do que os judeus teriam naquela época. Então, assim, eu particularmente, eu acho que se fosse o pano de Jesus, era uma coisa forte demais para ficar calado. Porque, gente... O apóstolo João, ele fala bem claro no Evangelho, é um dos que dá mais ênfase aos panos de Jesus deixados ali no túmulo. O apóstolo João fala disso. É muito estranho que o apóstolo João tenha silenciado por completo a respeito de uma relíquia tão formidável como aquela, que deixou a marca de Jesus e João não falar absolutamente nada a respeito dela. Ele que foi o primeiro a ver os lençóis juntamente com Pedro, sabe? Maria Madalena e as outras mulheres também, né? Então, assim, eu particularmente não acredito na veracidade do Santo Sudário, mas respeito quem pensa diferente de mim.